A primeira pergunta de hoje é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar, mas ela pede para o pastor falar qual o salmo indicado para ser lido e também como se deve orar para a libertação de uma pessoa, pastor. Eu queria dizer ao nosso consulente que uma leitura mais direta para uma pessoa que é aqui indicada como estando dominada pelo vício, seria as palavras diretas do Senhor Jesus Cristo para a libertação de pessoas que estão dominadas pelo vício. Então, considerando esta situação presente, em que uma juventude sem número está envolvida com drogas de várias espécies e penaliza tomar conhecimento que essas pessoas se envolvem em grupos e vivem como marginalizados o dia inteiro só usando drogas, dominadas que estão pelas drogas, coisa que dá pena, dor, ver jovens de ambos os sexos, e ali então é o fim da própria pessoa, porque finalmente essa pessoa é levada para casas de recuperação, não conseguem e por fim são abandonadas, e aí vem o fim de tais pessoas. Ora, a Bíblia nos apresenta a libertação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos, por exemplo, em João capítulo 8, versículos 31 a 36, uma posição de Jesus que define bem o que ele pode fazer por estas pessoas se dessem lugar para que ele pudesse ser entronizado nesses corações, e essas pessoas então sentiriam uma libertação daquilo que os oprime. Vou ler o texto bíblico, onde Jesus começa assim, dizendo estas palavras. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus pronunciou estas palavras, elas foram consideradas agressivas para os seus ouvintes judeus. E eles então, diz aqui no versículo 33, como lhes se portaram? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Então se zangaram com a declaração de Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles fizeram menção da sua família. Somos descendentes de Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus, e temos como que privilégios. Mas Jesus não se deixou levar por questões de parentesco. No versículo 34, Jesus declara: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, a droga, os vícios, não olham para a situação da pessoa, sua grandeza intelectual, sua riqueza, que é observada por todos, talvez até conste da lista Forbes. Tudo isto é aparente, porque na verdade a pessoa, com toda a sua riqueza, com todo o seu conhecimento, se sente dominada, vencida por aquilo que ela mesma interiormente rejeita, sabendo que sua dignidade está sendo enxovalhada. E nós encontramos então pessoas que se deixam dominar-se pela bebida alcoólica,
E diz o livro escritor do livro de Provérbios, capítulo 20, o vinho é escarnecedor, a bebida forte e alvoroçadora, quem se deixa dominar por ela não é sábio. E em quantas mesas de pessoas ricas aparece todo tipo de vinho de valores astronômicos, e as pessoas se vangloriam da sua capacidade econômica para não tomar o vinho comum que a população de menos alcance financeiro tomam. Mas depois daquela noite, daquela noitada, e outras noitadas que se repetem, a pessoa se sente até humilhada por falta de capacidade pessoal e ser dominada pelo vício. Então, o escritor declara, como já disse, o vinho é escarnecedor, a bebida forte provoca um alvoroço interior, a pessoa fica valente, quer brigar com todo mundo, e as consequências nós sabemos através da leitura dos jornais. Então temos aí a bebida alcoólica. Modernamente nós temos o crack, temos a maconha, o cigarro, que já é também de longa data. Podemos apresentar até a cocaína, uma droga caríssima, que provoca êxtase, e tem até uma droga chamada êxtase, que a pessoa perde todo o controle pessoal, fica dominada sem saber em que situação se encontra. Ora, essas pessoas precisam de libertação. E o libertador é o Senhor Jesus Cristo, como nós acabamos de ler em João 8, 31 a 36. Quem serve ao pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ainda o convite de Jesus não foi restrito a esta situação, mas em Mateus capítulo 11, ele faz um convite geral, e nós podemos até usar o termo universal, porque não tem restrição. 11 de Mateus, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso em vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quanta gente diz, não quero ser crente, porque tem muitas proibições. Sim, proibições daquilo que é mal. E o crente é uma pessoa que tem domínio próprio, ajudado pelo Senhor Jesus Cristo, que reina em seu coração. E a Bíblia Sagrada é a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. O que a Bíblia diz que é para fazer, podemos fazer. O que diz que não podemos fazer, e nos restringimos, porque aí está a nossa liberdade de poder escolher o que é certo e o que é errado. Meu prezado ouvinte, será que você está numa situação dessa? O convite de Jesus é atual. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E concluindo, nós dizemos, à luz da Bíblia Sagrada, que você pode aceitar o que nós dizemos, ser uma pessoa liberta, tornar-se um cristão, aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, e assim ter uma perspectiva nova de vida, como também uma esperança celestial, como Jesus declarou. Em Mateus 11, ele diz no capítulo 7, que temos diante de nós duas portas, dois caminhos. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. Estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem, que entram por ele. Aí está a definição de Jesus. Porta estreita, porta larga, caminho estreito, caminho largo,
Escolhe o que você quer. Não esqueça que no final você tem 2 lugares. Um lugar de felicidade eterna, que é o céu, e um lugar de tormento eterno, que é o inferno. E no capítulo 25 de Mateus, Jesus faz menção que no final das contas, quer dizer, no dia de juízo, ele vai separar as multidões como o pastor separa os bodes das ovelhas, porá uns à sua direita, outros à esquerda. Dirá aos à direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 41, 46 e 48. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas, da nossa forma de crer, na nossa forma de esperar, no contato que temos tido com o Senhor Jesus Cristo, queremos dizer à nossa consulente: há pessoas que estão dominadas pelo vício do seu conhecimento, fala de Jesus para ela, ou se não, põe essas pessoas em contato conosco para nós falarmos do Evangelho, daquilo que nós sabemos à luz da Bíblia Sagrada, para alcançarem a libertação. E há um hino que nós temos em nosso inário que diz: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. É um hino bonito que nós cantamos com entusiasmo, porque temos a experiência dessa prisão e da nossa libertação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o convite dele está de pé: vinde a mim todos, cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Seguindo agora aqui o nosso roteiro, a próxima pergunta é do ouvinte Kleber, e é sobre essa situação de casamento, divórcio, participação na ceia do Senhor. O Kleber fez aqui um breve relato que nós vamos ler agora para o pastor. Pastor, poderia um casal separados dos seus primeiros cônjuges e agora com outra pessoa, quando estavam vivendo juntos, agora se separaram para poder organizar a vida deles, para poderem tomar a ceia? Ela está em uma igreja e ele em outra. Poderia esta moça, e por que não também o rapaz, estar participando da ceia dessa maneira, pastor? Para responder essa pergunta, há situações, várias perguntas que temos que fazer, ou faríamos, se fosse presente as pessoas, mas que consideramos que o casal que deve estar nos ouvindo possa razoar e entrar em contato conosco primeiro. Por exemplo, o divórcio do primeiro casamento foi feito em cartório de paz ou viviam apenas juntos, mas sem qualquer relação legal de marido e mulher? Então, já a situação, se estiver nessa situação de juntos, mas não legalizados, então a situação é pior, mais grave ainda, porque o estado não de marido e mulher não prevalecia no sentido bíblico. Segundo, este segundo período de viverem juntos foi feito legalmente. Deixaram o primeiro, juntaram-se cada qual com cônjuge, mulher e marido, homem e mulher, formando um novo par. Esse ajuntamento foi legal? Casados em cartório legalmente? Indagação para poder responder à pergunta. São pessoas batizadas nas águas segundo o ensino de Jesus de Marcos 16, 15 e 16,
ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Como um marido e uma mulher se congregando em igrejas diferentes, querem participar da ceia, como pode um casal, ele está numa igreja, a mulher está na outra? Afinal de contas, que casamento é esse? Desunido? Como é que a mulher vai sair de noite para um salão de cultos e o marido vai sair para outro? Até o perigo pode estar presente, uma mulher caminhando sozinha à noite para estar na casa de Deus, se o seu marido está do outro lado, no outro endereço. Eu não vejo qualquer relacionamento nas perguntas feitas que possam indicar uma participação numa ceia do Senhor. É preciso primeiro fazer esta união conjugal legal e depois se juntarem definitivamente para todo sentido. Efésios 5:22 está lá, que a mulher seja sujeita ao seu próprio marido, não é escrava do marido, mas se são ambos crentes, porque vão para uma igreja, outros vão para outra. Está impróprio e é questão de conversarmos primeiro para ver essa situação atual e o que já ocorreu. Vou ler um pouquinho mais da carta de Paulo aos Efésios 5:22 a 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vou repetir, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aliás, segundo a Bíblia, ainda encontramos a seguinte recomendação em Gênesis capítulo 2, 21 a 24. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão, e disse a Adão: este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, seu pai, sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e são ambos uma carne. Aqui está o preceito bíblico para casal. Tem seu papai, sua mamãe, muito admirável, não estão impedidos de visitar, mas o casal deve estar juntos, para todo sentido. E o marido que dirige, e deve ter muito cuidado, que ele não é um carrasco, mas ele é um com a sua esposa. A próxima pergunta é da ouvinte Maria José. Ela pergunta ao pastor se Nicodemos foi salvo. Queremos dizer que a Bíblia traz pouca informação a respeito deste cidadão, que era um homem nobre, religiosamente falando, chamado Nicodemos. Essa palavra Nicodemos significa vitorioso sobre o povo. Era um fariseu, membro do Sinédrio, príncipe dos judeus, que visitou Jesus à noite. Não sabemos a razão, porque procurou Jesus da noite. Não vamos falar que ele se aproximou de Jesus com receio, etc., porque julgar não cabe a nós. Por ocasião da Páscoa, quando também o Nazareno se encontrava em Jerusalém, tal encontro se deu ao anoitecer, ocasião quando Jesus lhe falou sobre algo que Nicodemos desconhecia. Imagine só, ele era um príncipe entre os judeus, príncipe lá do Sinédrio. E o Sinédrio tinha um caráter religioso, porque o povo judeu tinha essa predominância religiosa. E o Filho de Deus aproveitava o ensejo para falar da vida eterna. E propôs-lhe nascer de novo.
Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aproveitando, pastor, a pergunta da nossa consulente, Nicodemos, apesar de ser mestre em religião, desconhecia o sentido quando então indagou de Jesus se ele, já idoso, teria que voltar ao ventre materno e nascer de novo? Ele não entendeu a linguagem de Jesus. Era um religioso, mas desconhecia a forma de Jesus se comunicar dentro dessa necessidade que não só Nicodemos, mas cada um de nós tem que passar por esse novo nascimento. Jesus explicou-lhe que precisava nascer de novo, não fisicamente, mas nascer de novo espiritualmente. E isto por guardar as suas palavras que lhe transmitiam, que eram as palavras de Deus, que mudaria sua natureza natural, de homem natural, e o livraria, e o levaria, melhor dizendo, a aproximar-se de Deus, embora já fosse religioso. Causa estranheza a resposta de Nicodemos no versículo 4, quando ele disse de homem natural: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? No entanto, quando analisamos a sua posição de fariseu e mestre em Israel, concluímos estar ele duvidando desta transformação, comparando, como Jeremias fez a pergunta em 13 de seu livro, versículo 23, pode o etíope mudar a sua pele, o leopardo as suas manchas? Nesse caso, vós também podereis fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Era o caso específico de Nicodemos. Ele não achava como poder mudar de novo de vida, de conduta que ele tinha até então. Pastor, foi necessário o Senhor Jesus explicar-lhe detalhadamente o processo do novo nascimento? Sim, Jesus comparou ao fenômeno do vento o novo nascimento. Disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quer dizer, é uma obra interior no coração do homem, e ele vai aos poucos sendo transformado, como lemos em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é a nova criação, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É como se deu com um certo homem na cidade de São Vicente, meu conhecido, que tinha um amigo e eles bebiam juntos, se divertiam juntos à noite, só que esse amigo meu, ele se converteu, foi viajar para uma certa cidade aqui do interior, e depois de algum tempo voltou e ocasionalmente encontrou com seu amigo de fora, de tempos antigos de farra, na rua de São Vicente, e o outro veio todo efusivo, com os braços abertos: meu amigo, fulano de tal, nós vamos voltar agora para aqueles folguedos que nós costumávamos fazer à noite. E o que era convertido disse: olha, você perdeu um amigo, porque eu agora sou crente em Jesus. Ele bateu com a mão na testa: realmente, perdi um amigo, porque não era mais amigo dele de farra. Mudou a sua forma de pensar, mudou a sua ação. É isso que a Bíblia fala. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, então a pessoa ouve, crê, ele muda interiormente, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Pastor, essa resposta que o Senhor Jesus deu a Nicodemos trouxe alguma iluminação espiritual para Nicodemos? Sim. Nicodemos, mais tarde, deixou bem claro que se converter ao Evangelho, mesmo pertencendo ao Sinédrio e sabendo que os senadores não aceitavam Jesus pela modéstia da sua forma de pregar. Mas Nicodemos deixou de lado. Quando interpelou em favor de Jesus, ao lhe chamarem de impostor,
Nicodemos saiu em defesa de Jesus. Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que fez? João 7:51. E mais ainda, por ocasião da morte de Jesus, enquanto seus discípulos fugiam do compromisso de sepultarem o corpo de Jesus, com medo dos judeus, Nicodemos e José de Arimateia, enfrentando o risco de perder a própria vida, tiraram o corpo de Jesus do madeiro, ungiram-no com um unguento caríssimo e o sepultaram. Após este ato de solidariedade e amor para com Jesus, dizer que Nicodemos não foi salvo é mesmo que afirmar não ter o ladrão na cruz alcançado misericórdia de Jesus, quando Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O malfeitor nada fez de bom que merecesse salvação. Ele só contou com a obra de Cristo na sua vida, sua bondade em aceitá-lo para arrependimento, fé no seu nome e salvação no céu. Muito bem, pastor. O nosso ouvinte JB, ouvindo aí as suas respostas sobre a pessoa de Nicodemos, ele ligou e complementou o que o senhor falou há pouco aqui, citando João capítulo 19, versos 38 e 39, que o senhor acabou de citar, falando sobre a salvação de Nicodemos, mostrando que realmente houve um novo nascimento na vida deste homem tão ilustre em Israel. Que Deus abençoe o nosso ouvinte JB, continue ligado, participando do nosso programa. A próxima pergunta é do ouvinte José, pastor. Ele deseja saber se é lícito o crente consultar, ou melhor, consultar-se com médicos homeopatas, pastor. Bom, homeopatia é descoberta do médico alemão Cristiano Frederico Samuel Hahnemann, em 1789. A homeopatia tem por lema a expressão latina similia similibus curantur, que significa as doenças são curadas pelos remédios que poderiam provocá-las. Isso quer dizer que a homeopatia é o recurso pelo qual, quando enfermo, tomamos o tipo de remédio que tomado provocasse a mesma enfermidade nas pessoas sãs. Ficaremos automaticamente curados. Agora, não recomendamos o uso de homeopatia, porque é envolvida com simpatias ocultistas e compromete a convicção da pessoa que é cristã, que abandonou todas essas práticas ligadas ao ocultismo. Capítulo 18 do livro de Deuteronômio, versículo 10 a 12, lá está escrito que o povo de Israel não se envolvesse com esses meios, com essas colocações de curas ligadas ao mundo espiritual satânico.